Se você não conhece a história de Daniel, então tem vários motivos para conhecer e se emocionar. A história de Daniel começa quando o rei Dario nomeou 120 pessoas responsáveis por administrar o império e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Ele se destacou muito como supervisor, e o rei planejou colocá-lo à frente de todo o governo. A maldade e a inveja dos outros supervisores, que almejavam o cargo de Daniel, foi tanta que eles planejaram fazer algo para desmoralizar Daniel, frente ao rei. Mas essa tarefa não foi fácil, pois a vida de Daniel era pautada nos mandamentos de Deus e sua reputação era incorruptível. Contudo, a inveja e a vingança fizeram os acusadores planejarem fazer uma acusação relacionada com a lei de Deus. E se ainda não for inscrito, se inscreva e deixe um like, e se gostou do vídeo faça também um comentário, seremos muito gratos. Então os administradores e supervisores falaram com o rei Dario. Ó grande rei, todos nós achamos que você deveria emitir um decreto ordenando que todo homem que orar a qualquer deus ou a qualquer homem, além de ti, nos próximos 30 dias, seja atirado na cova dos leões. Assim, por persuasão de seus administradores, que planejavam contra Daniel, o rei Dario assinou o decreto com o selo real, e de acordo com a lei dos medos e persas, tudo que fosse selado com o selo real não poderia ser jamais alterado. Daniel, com sua enorme devoção a Deus, não teve como cumprir o decreto, e secretamente, no seu quarto, orou ajoelhado a Deus como costumava fazer todos os dias. Os delatores de Daniel ficaram sabendo do fato e foram relatar o acontecido ao rei. O rei ficou sabendo e se entristeceu demais com a situação, pois gostava e confiava muito em Daniel, e mesmo com o decreto assinado, ele tentou livrar Daniel do terrível destino até o final daquele dia. Mesmo assim, não teve como fazer nada, e ele não poderia ir contra o seu próprio decreto, e Daniel seria jogado na cova com os leões famintos, conforme o ordenamento do decreto. E assim, disse o rei a Daniel: que o seu Deus, a quem você continuamente serve, o livre. A cova dos leões era um tipo de buraco profundo, como um fosso. No topo havia uma cobertura, talvez ao nível da terra, com uma pequena abertura. De acordo com a Bíblia, o buraco era bem profundo e um homem não poderia subir pelas paredes para escapar. E assim Daniel foi lançado à cova, que foi tapada com uma pedra, e o rei a selando com seu anel. Tendo voltado ao palácio, não conseguiu comer e nem dormir a noite toda pensando no destino de Daniel. No dia seguinte, levantou-se ao nascer do sol e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando, chamou com angústia a Daniel, e com surpresa ele viu Daniel vivo, sem nenhum arranhão, como na passagem de Daniel, capítulo 6, versículo 20. Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? E Daniel respondeu, como nessa passagem, no capítulo 6, versículo 21 e 22. Ó Rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim a inocência diante dele, e também contra ti, ó Rei, não tenho cometido delito algum. O rei ficou extremamente feliz ao ouvir a voz de Daniel, ordenou que ele fosse retirado e ordenou também que aqueles que acusaram a Daniel, fossem atirados aos leões com suas mulheres e filhos. E antes deles chegarem ao fundo da cova, os leões os despedaçaram. Daniel não sofreu dano algum enquanto estava na cova. Muitos dizem que Daniel deitou em cima dos leões, outras acreditam que o profeta fez um deles de travesseiro para dormir. Há aqueles que afirmam que ele fez das jubas o seu cobertor, mas não existe comprovação desses fatos. O que se sabe ao certo é que Daniel não foi morto mesmo permanecendo na cova a noite toda. Daniel,
afirma que Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões. Então o rei Dario escreveu, a todo o seu império, seu novo decreto em que dizia que em todo o domínio do seu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Daniel e seus amigos sabiam que o Deus, que escrevia a história humana, era digno de confiança e não cometia erros. Eles sabiam que o fato de serem livres ou não, de fornalhas ou de leões, não era tão importante quanto a necessidade de dar a glória ao único e verdadeiro Deus.